Fala galera, tudo bem com vocês? Se você é residente de ortopedia ou pensa em fazer residência de ortopedia nos próximos anos, você não pode deixar de ver esse vídeo. E hoje a gente decidiu debater um pouco sobre os materiais usados na traumatologia. E o primeiro dessa série vai ser a caixa de pequenos fragmentos. A caixa de pequenos fragmentos é conhecida também como a caixa 3,5 milímetros. Ela é utilizada na estabilização e fixação de diversos tipos de fraturas, entre elas as fraturas do tornozelo, fratura dos ossos do antebraço, fratura do terço distal do raio, clavícula, pelve, enfim. Ela pode ser usada em diversos cenários da traumatologia. E a primeira coisa que eu queria que vocês soubessem era sobre o conceito do parafuso. O que é um parafuso? Parafuso, na verdade, é um dispositivo em que ele tem uma estrutura comum de cabeça, rosca, recesso e ponta, e a gente consegue transformar a partir dele uma força rotacional numa força linear, num movimento linear. Isso é muito importante a gente saber o conceito e saber o que é cada uma dessas partes. Primeiro, a cabeça. A cabeça é a parte mais superior, a parte mais externa do parafuso. E é nela onde tem um recesso, que a gente, com a chave hexagonal, a gente consegue transformar então esse movimento rotacional no movimento linear que eu falei anteriormente. Além disso, a gente tem a rosca. O que é a rosca? Na parte inferior do parafuso, a gente tem aquelas voltas, né, em que o maior diâmetro dela é chamado de rosca. E esse tamanho desse diâmetro, isso vai variar dependendo do material que a gente está utilizando. No caso de uma caixa de pequenos fragmentos, se o parafuso for cortical, a gente usa de 3,5. Ele tem 3,5. Se for um esponjoso, ele tem 4 milímetros. E além disso, o parafuso também tem a ponta, certo? Dentro da caixa 3,5 a gente tem dois tipos de parafuso. Primeiro, parafuso cortical. Ele é utilizado no osso diafisário, ou seja, naquele osso mais denso, em que a gente não precisa que o parafuso tenha uma rosca tão grande para que a gente consiga uma pega adequada. Então, primeiro parafuso, parafuso cortical. E o segundo parafuso, que a gente também tem na caixa de pequenos fragmentos, é o parafuso esponjoso. Ele é utilizado naquelas fraturas, na região metafisária ou até epifisária mesmo, onde o osso tem uma característica mais esponjosa, mais poroso, e ele precisa então dessa rosca maior para que o passo dela permita uma pega melhor no osso entre o parafuso, o osso e a placa, em algumas vezes, ou pode ser apenas o parafuso. Okay? Bem, pessoal, tanto os parafusos quanto as placas, eles podem ser utilizados de diversas maneiras. Isso quem vai decidir é o cirurgião na hora da sua cirurgia, de acordo com o seu planejamento pré-operatório. E algum dos modos, alguma das maneiras de se utilizar o parafuso é o parafuso junto com a placa. É a maneira mais difundida e que realmente a gente conhece de modo geral. E assim, a gente faz com que exista uma ligação entre o osso e o material de síntese que a gente utilizou, que no caso aí que a gente citou, a placa. Então, a partir do momento que a gente faz que o parafuso ele penetra no osso, fazendo então essas passadas dentro do osso, gerando essa compressão, e a parte superior do parafuso encaixa no orifício da placa, gerando então essa ligação entre a placa e o osso. O segundo modo de utilização do parafuso é o parafuso do tipo tração. A gente utiliza ele de maneira isolada, ou seja, a gente tem uma fratura simples, com um traço simples, em que a gente quer, portanto, fazer uma compressão entre os fragmentos. Na maioria das vezes são aquelas fraturas com um traço oblíquo e apenas dois fragmentos, em que a gente realmente passa pelo orifício proximal com uma broca maior, certo? Uma broca de, no caso dessa caixa, uma broca de 3,5 milímetros, e na segunda cortical a gente passa com uma broca de 2,5 milímetros. Isso vai fazer com que esse parafuso passe da primeira cortical de maneira quase livre, e quando ele chega na segunda cortical, ele consegue fazer a compressão. Então, nesse cenário de parafuso de tração, a gente tem a estabilidade
absoluta, ou seja, a gente tem compressão interfragmentária mais redução anatômica. Um outro cenário na utilização dos parafusos é utilizar o parafuso como tipo de posição. No momento, numa situação em que a gente tem uma fratura, determinada fratura, em que a gente precisa de um dispositivo para manter o comprimento, alinhamento e rotação adequado, a gente coloca esse parafuso sem dar compressão entre os fragmentos, porém apenas para posicionar determinada fratura, ou seja, parafuso tipo posição. Além disso, a gente pode também utilizar, num cenário de um tratamento cirúrgico, utilizando uma haste intramedular, a gente pode utilizar um parafuso como tipo puller, que é utilizado exatamente para formar um fulcro redirecionando a haste intramedular. Além disso, tem outras utilidades, mas de modo geral, essas aqui são as principais que a gente vai discutir hoje. Além dos parafusos, nas caixas de modo geral da traumatologia, a gente também tem placas. E as placas vai depender de cada fabricante, os formatos, enfim. Mas de modo geral, numa caixa de 3,5 milímetros, que é essa que a gente vai mostrar aqui hoje, ela tem a placa DCP, que é utilizada na fratura dos ossos do antebraço, tem a placa de reconstrução, a placa de terço tubular, o terço de cano, a placa do terço distal do rádio, que é uma placazinha em T, e além de outras placas que podem ter, como eu falei anteriormente. As placas, elas podem ser utilizadas de 5 modos principalmente. O primeiro modo que a gente vai falar é utilizar a placa para gerar uma estabilidade absoluta, ou seja, eu vou gerar compressão no foco de fratura utilizando placas e parafusos. E é muito importante isso, porque a gente vai mostrar posteriormente no vídeo que eu fiz no bloco cirúrgico os guias, o guia cêntrico e o guia excêntrico. A gente vai ver que quando a gente quer que ocorra um deslocamento da placa, do sistema, gerando uma compressão entre os fragmentos, a gente vai usar o guia excêntrico. A gente observa que os orifícios das placas, eles têm um formato cilíndrico. Então, quando a gente coloca um parafuso e faz uma perfuração com um guia excêntrico, esse formato do orifício permite que, a partir do momento que a gente vá fazendo a rotação e vá aplicando esse movimento rotacional do parafuso, transforme isso num deslocamento da placa horizontalmente. Outra funcionalidade das placas, a gente pode utilizar uma placa numa técnica em ponte. E o que é isso? Na verdade, a técnica em ponte nada mais é do que você utilizar uma placa para reduzir os dois principais fragmentos da fratura sem violar o foco de fratura. Ou seja, um exemplo, a gente tem uma fratura de afisária do fêmur e que a gente não quer abrir o foco de fratura. A gente vai, abre, faz incisão proximal, faz incisão distal, passa a placa ali num plano submuscular e fixa, tanto proximal quanto distal, sem violar o foco de fratura, gerando então estabilidade relativa, ou seja, tem a formação de calo ósseo e é também uma outra utilidade da placa. Além da placa em ponte, a gente pode utilizar uma placa de proteção num cenário, por exemplo, de uma fratura do tornozelo, uma fratura do maléolo lateral, um mecanismo, por exemplo, de supinação, rotação externa, que a gente tem aquele traço característico que vem de póstero superior para antero inferior, e a gente consegue fazer uma redução anatômica com um parafuso de tração. Só que a gente precisa de uma placa para proteger nossa síntese. Então a gente vai e coloca aquela placa muitas vezes lateral ou posterolateral
que no cenário de proteção, sem dar compressão, apenas para proteger a nossa osteossíntese. Outro modo de utilização das placas é utilizá-la como um tipo suporte. Ou seja, imagine então um cenário de uma fratura do platô tibial lateral em que um fragmento cisalhou. A gente então, após fazer a redução da fratura, a gente coloca essa placa exatamente com a função de suporte, ou seja, uma função de anti-cisalhamento. Além disso, a gente tem banda de tensão. Como é que funciona isso? Primeiro, imagine um fêmur sem fratura de um paciente. Ao deambular, esse paciente está sujeito a diversos tipos de forças, entre elas forças de tensão e forças de compressão. E o que é isso? A força de tensão é uma força que afasta, força de compressão é uma força que aproxima. Então, ao paciente deambular, a gente vai observar que as forças de tensão estão sujeitas na cortical lateral e de compressão na cortical medial. Então, num cenário de fratura de afisária do fêmur, por exemplo, qual é a utilidade de placa como banda de tensão? Observe esse desenho aqui, desculpe o desenho. Mas imagine que isso aqui é um fêmur, certo? O paciente deambular, essa cortical lateral, ela está sujeita a forças de tensão, ou seja, força de afastamento. Então, a gente aplica essa placa aqui lateral exatamente para transformar essa força de tensão que esse paciente vai ter numa força de compressão do lado medial. Ou seja, a gente usa o princípio de banda de tensão com estabilidade absoluta. Porém, para que a gente possa utilizar a placa como banda de tensão, a gente tem que ter, primeiro, o traço simples. Segundo, a cortical oposta tem que estar intacta, porque se eu tiver diminuição aqui na cortical, a partir do momento que essa placa for sujeita aqui à tensão e transformar a compressão aqui, na cortical medial, que não vai ter osso, né, porque está diminuído e tal, não vai conseguir fazer a compressão, ou seja, não vai ter sido utilizado o princípio de banda de tensão. Beleza, galera? Bem, pessoal, agora chegou o momento que a gente vai mostrar na parte prática quais são os instrumentais e as placas que vêm numa caixa de pequenos fragmentos ou caixa de 3,5 milímetros. E inicialmente, de modo geral, aí, a gente já observa que tem vários tipos de instrumentais e vários tipos de placas. A primeira placa que a gente está demonstrando é uma placa do tipo DCP. É utilizada na fixação de fratura dos ossos do antebraço. Essa segunda placa é uma placa em T, que pode ser utilizada na fixação de fraturas do raio distal, por exemplo. Essa terceira é uma placa de reconstrução, que tem sua indicação em alguns tipos de fratura do tornozelo, por exemplo. E essa próxima placa é uma placa mais estreita, que é a famosa placa terço de cano ou terço tubular. Você observa que ela tem um formato aí circular realmente e é utilizada na maioria das vezes como uma placa de suporte ali para uma osteossíntese. Agora a gente está mostrando as brocas que tem na caixa. Essa primeira broca é uma broca de 2,5 milímetros e essa segunda broca é uma broca de 3,5 milímetros. Agora nós vamos mostrar o medidor, que o medidor ele é utilizado, como o próprio nome diz, para medir o tamanho do parafuso. Então, após a gente fazer a perfuração, está aí o medidor. Após a gente fazer a perfuração, a gente passa as duas corticais e mede para a gente ver qual vai ser o tamanho do parafuso que a gente vai utilizar. Posteriormente à medição, a gente usa o macho, que é utilizado para formar o caminho realmente do parafuso, que o parafuso vai passar posteriormente. E agora a gente mostra a pinça de redução, ou pinça espanhola, como a gente conhece, que é utilizada para ajudar nas reduções de fratura, na mobilidade, na movimentação dos fragmentos ósseos. Essa outra pinça é a chamada pinça de placa, que é utilizada para fixar a placa ali momentaneamente ao osso, enquanto a gente não faz a perfuração com os parafusos e a fixação realmente com os parafusos. Elas têm umas ranhaduras que vai fixar realmente nesses orifícios da placa.
A gente está demonstrando agora como é que se utiliza uma pinça de placa. Esses são os afastadores de Roman, delicados. A gente utiliza para afastar partes moles, enfim. Tem mais estreito, mais longo. Esses são os modeladores de placa. Algumas vezes as características do osso não correspondem com a da placa e a gente tem que utilizar de algum mecanismo. E um deles é modelar a placa, como a gente demonstra na imagem. Agora a gente mostra os parafusos que tem na caixa de 3,5 mm. Esse da direita é o parafuso esponjoso com a rosca de 4 mm. E esse da esquerda é um parafuso cortical de 3,5 mm. Agora nós estamos mostrando o guia para perfuração, em que a gente vai ter os guias cêntricos e excêntricos. Esse da esquerda é o cêntrico e o da direita é o excêntrico. Bem, pessoal, era isso. Eu queria mostrar a vocês sobre os materiais da caixa 3,5 e alguns princípios ali sobre placas e parafusos. Agradeço quem assistiu até o final. Peço que assine o canal no YouTube, curtam e compartilhem para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. Tá bom, galera? Um abraço.